Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Então, hoje nós teremos também dois momentos. Primeiro, nós faremos as atividades aqui em conjunto das páginas 27, 29 e 30, páginas referentes ao capítulo e ao conteúdo que nós estamos trabalhando. Entre 5 e 5h25 nós estaremos ao vivo. Vai começar para introduzir o próximo capítulo, ok? Então, espero que vocês estejam tudo bem e vamos lá. Página 27. Lembrando que nós estamos estudando sobre o que, pessoal? Nós estamos estudando sobre a vida cotidiana, a vida das pessoas durante o segundo reinado, na época que o Brasil era um império, entre 1840 e 1889. Como que as pessoas viviam, né? Nós já vimos então como era importante a fotografia, como eram as festas, teve danças, músicas que foram criadas já no Brasil, né? Já com uma característica original. Não era portuguesa, não era africana, era nacional, né? Então vamos lá. Na questão 27. Nós temos, pessoal, na questão 27, uma charge. As charges são os desenhos que eles têm um leve tom de humor ou acidez. O que é isso? Uma coisa crítica. Pessoal, você não vai morrer de gargalhadas ao analisar uma charge. Não é essa a intenção. A charge, em geral, esses desenhos, eles têm a intenção de conseguir chamar a atenção do público para algum assunto, né? Então, olha só, você tem aqui um casal, possivelmente um homem e uma mulher, talvez não seja um casal, não sabemos, mas beleza. Um homem de cartola, de bengala, de terno, representando uma pessoa que se vestia bem. Uma mulher também bem vestida, de chapéu, brincos, um vestido, né, sapatos. E eles estão assim se afastando de uma área suja, de uma área que lhes causa repulsa. Repara que o homem está até tampando o nariz por causa do mau cheiro. Então vamos lá nas atividades da página 27. Pessoal, eu vou falar a resposta que eu quero que você faça. E você pode pausar o vídeo e aí confeccionar a sua resposta. Professor, tem que ser igual ao que você fala? Não, não precisa ser igual. Eu quero que seja uma resposta completa, que tenha começo, meio e fim, ok? Então vamos lá. Observe a imagem acima e responda. A imagem acima está escrita assim: a imundície das ruas da cidade do Rio de Janeiro incomodava os pedestres e causava epidemias, ou seja, a sujeira, o esgoto, o lixo nas ruas, né, incomodava as pessoas, era fedido, era muito mal cheiroso, além de proliferar doenças, atraía ratos. Tem uma doença que é causada pela picada da pulga do rato, que é a peste bubônica. Uma doença violentíssima, matou muitas pessoas já na história. Outras doenças, por exemplo, como a febre amarela e a dengue, são causadas pelo mosquito Aedes aegypti. E ele só nasce se tiver acúmulo de água, né? Geralmente em locais sujos acumula-se muita água. Então a cidade tinha um monte de doenças, era fedida, era suja, era feia, as ruas eram enlameadas. Então é uma situação muito complicada, né? Vamos lá. Que problema da cidade do Rio de Janeiro é representado na ilustração? Então eu quero que vocês façam no seu caderno, inclusive, as respostas aqui, pode fazer no caderno. Professor, tem linha aqui no livro, mas as linhas são poucas. Eu quero que vocês façam as respostas mais organizadas. Então, por exemplo, a letra A da página 27. A pergunta é: que problema da cidade do Rio de Janeiro é representado lá na ilustração? Você pode colocar uma resposta mais ou menos assim: o problema retratado na imagem
refere-se à sujeira nas ruas do Rio de Janeiro. A falta de higiene da cidade fazia com que muitas doenças ocorriam e havia um mau cheiro que incomodavam as pessoas. Então eu quero que você faça uma resposta mais ou menos assim, falando que a charge, a imagem está se referindo à sujeira da cidade, ao fato dela ser fedida, ao fato dela ser desorganizada, suja, ok? E isso, o fato dela ser suja, ela causa essas doenças, essas coisas. Letra B. Como esse problema pode afetar... Então, peraí, desculpa, né? Antes, letra A, beleza, né? O problema da cidade representado é a sujeira, o mau cheiro, né, da cidade. Letra B. Como esse problema pode afetar o dia a dia dos cidadãos? Pessoal, imagina que você andasse e ao sair da sua rua estivesse passando uma rede de esgoto a céu aberto, né? Fezes, sujeira, coisas mal cheirosas. Isso é agradável? Isso é bacana? Não. Então, pensa bem. Uma coisa é conviver num lugar sujo não é agradável, não é bom, não é bacana. E aí você pode colocar também o seguinte: sujeira atrai pragas, sujeira atrai rato, rato traz leptospirose, traz peste bubônica, pulgas em geral, outros animais que se atraem ali, moscas, mosquitos, né, que podem acabar causando doenças. Ou seja, além do mau cheiro, né, da poluição visual, da poluição no ar, você também tem a proliferação de doenças. Quanto mais sujo, mais doenças proliferam. Quando você machuca, não tem que fazer a limpeza, por quê? Machuca e, sei lá, né, enfia a mão no esgoto para você ver se vai ser bacana, se a sujeira vai ser boa para você. Então, aqui você pode dizer que além do mau cheiro, além, né, de ser ruim viver numa cidade suja, fedida, o acúmulo de sujeira atraía pragas, doenças como ratos, pulgas e etc. Beleza? Professor, tem a letra C da página 27. A letra C da página 27, pessoal, ela é uma resposta pessoal. Por isso que eu não coloquei ali. Pergunta se na região que você vive possui saneamento básico. Aí eu pergunto para você. Pergunte para os seus pais se onde você mora tem rede de esgoto. Nem em todo lugar tem. Ah, mas eu moro numa região nobre da cidade. Nem toda região nobre da cidade tem esgoto, né? Água encanada vocês têm, água tratada, né? Mas, por exemplo, acontece inundações na região que você mora? Algum lugar que você já viu aqui já inundou uma ponte? Enfim, como é que é o saneamento básico? Como é que é a estrutura física da sua cidade? Tem lixo, né, no bairro de vocês, jogada nas ruas? Você vê lixo nos lugares? Tem uma coleta de lixo boa? Então isso é importante de você se preocupar, ok? Vamos lá. Então, passando para a página 29. A página 29 traz algumas questões referentes às festas populares e os aspectos culturais ali da população durante o segundo reinado. Deixa eu só conferir se está bem enquadrado aqui. Tá bacana ainda, né? Tá. Então, beleza. Nós havíamos falado, por exemplo, que as principais festas do Brasil eram as festas religiosas, né? Festas, inclusive, organizadas pelo governo. O catolicismo era a religião oficial. Podia ter outras religiões, mas não podia ter festas, não podia ter igrejas delas, só podia ter igrejas católicas. E as principais festas eram católicas, né? Além disso, havia as festas populares, como o Entrudo, uma festa que depois vai dar origem ao carnaval. E música, dança, que também eram coisas do povo, do povão. Então vamos aqui. Na página 29,
Atividades. Leia o texto a seguir e depois responda as questões no caderno. Era no tempo em que o carnaval se chamava Entrudo, o tempo em que, em vez de máscaras, brilhavam os limões de cheiro, as caçarolas de água, os banhos e várias graças que foram substituídas por outras, não sei se melhores ou piores. Esse é um trecho de um livro, de um conto, do Machado de Assis. Nós já falamos sobre o Machado de Assis, ele é o maior escritor do Brasil, o mais famoso escritor do Brasil. Seus livros foram traduzidos para várias línguas, né? Ele é considerado o melhor, o mais importante escritor de todos os tempos. Nem todos concordam, mas a maioria das pessoas concordam que ele é o mais famoso e o mais importante escritor. O que o texto está falando? Está falando que havia uma festa, existia, no tempo em que tinha uma festa, que se chamava Entrudo. E nessa festa se jogava limões de cheiro. Limões de cheiro, pessoal, água de cheiro, está explicado aqui na página 28. Eram substâncias que eles misturavam, coisas que fediam, né? Era para brincar, uma vez até uma brincadeira de mau gosto, mas eles jogavam água nas pessoas, né? Jogavam seringas de água nas pessoas, jogavam caçarola, panela de água nas pessoas, né? As festas de carnaval na rua, no Entrudo, era assim. Está falando dessas festinhas. As graças que ele fala aqui são as gracinhas, né? Já viu que o senhor fala assim, seu pai ou sua mãe falou assim: ah menina, para de gracinha, tá fazendo graça comigo. Tá fazendo graça é fazer brincadeira, né? Fazer ali algum tipo de brincadeira em geral, né? Então vamos lá. Na letra A, o texto acima foi extraído de um conto de Machado de Assis. Ele pode ser considerado uma fonte para o estudo da época em que o autor viveu? Esse conto, que fala de uma festa que existia naquela época, pode ser usado para entender um pouquinho mais como era a época e a sociedade que aquelas pessoas viviam? Pode. Então você justifique sua resposta, né? Você pode colocar assim, ó, que esse trecho permite conhecer um pouco mais de uma festa popular que existia na época em que o autor viveu. Esta festa chamava-se Entrudo, né? E era caracterizada por brincadeiras com jogar água nas pessoas, jogar águas de cheiro, limões de cheiro, que eram substâncias que fediam, né? Para azucrinar as pessoas. Então você tem que montar a resposta mais ou menos assim. Falar que é possível compreender um pouquinho sobre a vida na época em que viveu o escritor, porque ele narra uma festa popular, uma festa que acontecia na época dele. Então, a gente pode saber que na época dele, o carnaval era dessa forma. Existia uma festa que as pessoas iam, então é possível conhecer um pouquinho mais sobre a vida naquela época, ok? Então, letra A, check. De acordo com o texto e com as informações do capítulo, como era o Entrudo e quais eram as suas graças, né? O Entrudo era uma festa popular que geralmente acontecia na rua. E as graças a qual o texto se refere, né, trata-se das brincadeiras que eram feitas, né, das pegadinhas que se fazia, como atirar caçarolas de água, jogar misturas mal cheirosas nas pessoas, né? Então, as graças a que o texto se refere era realmente molhar as pessoas, jogar água, jogar balde d'água, né? Até hoje é uma brincadeira nossa, né? Quem aqui nunca brincou de pegar um balde d'água, encher e chegar e jogar numa pessoa? É uma brincadeira. Lá, há 200 anos atrás, já existia essa brincadeira. Então, as graças a que o texto se refere, trata-se das brincadeiras que se fazia no Entrudo,
que era uma festa popular, uma festa que acontecia na rua, né? Que as pessoas iam para brincar, dançar, se divertir. E acabou depois dando origem ao carnaval, festa mais famosa do nosso país. O carnaval surgiu do intrudo? Pode-se dizer que sim. Ok? Então, check. Letra C. Por que a brincadeira foi reprimida? O texto aqui da página 28 e 29 fala sobre isso. A resposta está aqui. Então, por que foi reprimida? Por que se proibiu o intrudo? Porque as brincadeiras do intrudo, de jogar água nas pessoas, muitas das pessoas faziam o quê? Jogavam urina, né? Xixi. Faziam xixi lá em bacias, em baldes e jogavam nas pessoas. E aí a elite brasileira considerava aquilo que era uma festa de pessoas pobres, uma festa de pessoas comuns, como algo selvagem, inferior, né? Sem educação, de pessoas que não eram civilizadas. Então você pode colocar, pessoal, que consideravam a brincadeira de mau gosto, a brincadeira violenta, porque a maior parte das pessoas que participavam dessa festa eram pessoas pobres, muitas delas eram mestiças, negras, pardas, e a elite brasileira considerava essa festa desagradável, de mau gosto, violenta. Ok? Check aqui na letra C. Letra D. As graças do intrudo foram substituídas por quais outras? O intrudo foi proibido e algum tempo depois, esses mesmos nobres, ricos, a elite, né, os mais ricos e poderosos na época lá, que não gostava desta festa popular, transformou o intrudo em uma festa agora de salão, dentro de salões. Você já deve ter visto um salão de festa, né? Você vai a uma festa de 15 anos, de casamento, geralmente é um grande salão. O carnaval, ele vai surgir como uma adaptação do intrudo. O intrudo era na rua, o carnaval vai passar a ser em grandes salões. Ao invés de se jogar água, se jogava agora confetes, se jogava papel, né? Aquelas serpentinas, se fala, né? Serpentinas, balão, corda. Ao invés de jogar água fedida, ao invés de se jogar coisas mal cheirosas, você agora joga confete. É muito comum até hoje no carnaval, você já deve ter visto, jogar confete para cima, né? Brincar enquanto dança. Tem aquela serpentina, que aquelas coisas parecem uma espiral assim, né? Então, aqui na letra D você pode colocar que as graças do intrudo foram substituídas, né, por brigas de confete, por jogar serpentinas, por máscaras, por balões e cordas, né? Check. E aí, pessoal, a letra E ela é pessoal, né? Como são as atrações do carnaval na sua cidade? Olha, eu acredito que a maioria aqui mora em Anápolis. Anápolis não é conhecido por ter uma festa de carnaval famosa. Anápolis é uma cidade, não é muito assim badalada, vamos dizer, né? Só que quase sempre teve aqui em Anápolis alguns bailes de carnaval. Pessoas se reúnem, alugam um salão, fazem uma festa. E também, às vezes, você tem nas praças da cidade de Anápolis as marchinhas de carnaval. As pessoas se fantasiam, né? Colocam fantasias e vão para os bloquinhos dançar e ficar lá, né? Se divertindo. Talvez você more em outra cidade, por exemplo, Pirenópolis, né? Tem um carnaval muito popular, milhares de pessoas. Caldas Novas também, durante o carnaval tem show famoso e tal, e muita gente vai para lá, né? Sem contar o Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, né? Que são São Paulo, cidades onde o carnaval
né, atrai milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, ok, vamos partir aqui para a página 30. Página 30. Atividades do capítulo. Número 1. Como vimos neste capítulo, ao longo do século XIX, a literatura brasileira foi influenciada por dois importantes movimentos. Quais foram esses movimentos? Olha, os movimentos literários que mais, né, se destacaram no Brasil durante o Segundo Reinado foram o romantismo e o realismo, ok? Então, os movimentos literários, né, os estilos de escrita, os estilos de livros, aí movimento literário ou estilo literário, né, mais famoso no Brasil naquela época foi o realismo e o romantismo, ok? Então, check. Número 2. Qual foi o principal escritor do romantismo brasileiro? Primeira parte da pergunta. Comente as principais características de seus livros e pesquise alguns dados da biografia desse autor. Pessoal, né, a parte da biografia você pode pesquisar aí quem tiver interesse, né? O mais importante saber é que o mais importante autor do romantismo foi o José de Alencar. Mas professor, você não falou que o Machado de Assis? O Machado de Assis, ele é o mais famoso e importante escritor brasileiro, mas o estilo dele era o realismo. Inclusive, ele relatava as coisas de um modo mais real possível. Já o romantismo envolve um romance. O romance não é realista. O amor, ele é meio... distorce as coisas, né? O romantismo, ele via as coisas tudo assim, como se fosse um conto de fadas, né? E aí o José de Alencar é o principal escritor, né, do romantismo. Ele tem vários livros famosos. O principal famoso dele é o Guarani. Guarani é um grupo de indígenas que existe ali no Paraguai, né, na região do Rio Grande do Sul também, do Paraná, Santa Catarina. E nesse livro, Guarani, existe um personagem que é um índio da etnia, né, do povo Guarani, chamado Ceci, e ele é um grande herói, torna o indígena um grande herói, né? Então você pode colocar que o principal escritor do romantismo brasileiro foi José de Alencar. Em seus livros, ele buscava homenagear, ele falava bem, né? Ele exaltava a natureza brasileira, exaltava os indígenas brasileiros, exaltava a religião católica e a história brasileira. Ok? Então, número 2, vamos dar o check aqui, né? Número 3. Como vimos no capítulo, muito se registrou em notícias e em fotografias a cidade do Rio de Janeiro. Veja abaixo um texto do jornalista alemão von Koselleck, que passou pela capital do Império em 1863. Tá, vamos lá. O texto. Sentimos aqui o pulsar da vida do Império. Aqui encontramos o ponto central e mais importante dele. Vê-se de visão, de ver, diariamente na Rua do Ouvidor, os homens que governam o país e conduzem a opinião pública. Pessoal, esse trecho é de um livro chamado História da Vida Privada no Brasil. Eu tenho esse livro ali, inclusive, eu vou pegar ele no finalzinho para mostrar para vocês. Então está falando que o quê? Tinha uma rua lá no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro era a capital do país na época, e tinha uma rua que era a rua mais famosa do Rio, a Rua do Ouvidor. Lá na Rua do Ouvidor era onde tinha as lojas mais chiques, as lojas francesas, inglesas, é onde tinha os mercados mais importantes, é onde frequentava as pessoas mais importantes, ricas e poderosas do império, do país, né? Então vamos lá.
Após ler o texto, responda. Letra A. Por que no texto o jornalista diz que sente o pulsar da vida do império, o pulsar da vinda do governo, né, no Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era a capital e cidade mais importante e tinha algumas ruas, como a Rua do Ouvidor, que era constantemente frequentada pela elite brasileira, pelas principais personalidades que conduziam a política e a economia do Brasil. Beleza? Uma resposta mais ou menos assim. Número 3, letra B. A Rua do ouvidor, pessoal, na época era como se fosse o juiz. É que ele ouvia as reclamações. É um nome que veio de Portugal. Rua do Ouvidor. É como se aqui em Anápolis, nós temos uma rua que chama Desembargador Jaime. Desembargador é o juiz, né? Na época tinha a Rua do Ouvidor, a Rua Direita. Aqui nós temos nomes também que homenageiam algumas coisas e outras que não têm sentido, né? Vamos lá, então. Letra B. A Rua do Ouvidor era um ponto de encontro. O que havia na Rua do Ouvidor que interessava a elite da época? Era na Rua do Ouvidor onde estavam as principais lojas comerciais de artigos de luxo internacionais, os principais cafés, bares e restaurantes e as lojas, os bancos, né? Onde de fato se encontrava as pessoas mais ricas e poderosas do Brasil. Ok? Então, letra B, a Rua do Ouvidor, a rua mais famosa do Brasil na época. Vamos lá então para a questão 4. Na questão 4, pessoal, é importante que você olhe a imagem de um modo bem atento. Vamos tentar fazer a leitura dessa imagem aqui. Tá, nós vemos que no canto direito tem uma janela, possivelmente uma casa, e se encontra aqui uma mulher, duas mulheres, né? E uma criança que estão olhando pela janela o bonde que passa na rua. O que é um bonde, pessoal? O que é um bonde, professor? O bonde, pessoal, é uma espécie de avô do ônibus. Ele andava sob trilhos, mas era puxado primeiro por cavalos. Dá até para ver o cavalinho lá na imagem, no cantinho esquerdo, né, dela. Depois começou a ser puxado por eletricidade. Os bondes eram um transporte público. E era uma novidade para o Rio de Janeiro, né? E aí, na legenda da imagem, está escrito o seguinte: Desde que temos bondes nas ruas da cidade, a minha casa está totalmente transtornada. O Antonico quer ouvir os apitos. A Aninha e a Clara gostam dos carros novos. E minha mulher, não sei que diabos lhe deu, parece gostar dos animais. Enfim, as janelas estão sempre cheias e a cozinha sempre vazia. É uma piadinha até de mau gosto, né? De um homem reclamando que a família está impressionada com essas novidades que são os bondes que passam pelas ruas e esquecem de fazer as tarefas domésticas, né? Então vamos lá. A charge foi publicada no jornal, no periódico, saía de um mesmo período, né? Um jornal também pode ser chamado de periódico. A Semana Ilustrada, em 1874. É possível ver que há uma novidade na cidade que chama a atenção da família. Vamos lá, letra A. Qual é essa novidade, né? A novidade que chama a atenção da família são os bondes. É uma forma de transporte público puxado por animais ou por eletricidade. Ok? Então, vamos também aqui finalizar. Beleza. B. Como as pessoas representadas na charge reagem à novidade? Elas estão curiosas, né? Elas querem saber o que são essas coisas que até então nunca ninguém havia visto, não conhecia. Então,
a atitude das pessoas em relação às novidades é de grande curiosidade. Ok? Ixi, meu canetão está acabando a tinta, então também está acabando a atividade. E na letra C, no texto da charge, há um narrador que reclama de uma situação que passou a acontecer em sua casa após a chegada da novidade. Que situação é essa, né? O narrador reclama que as atividades domésticas não estão sendo realizadas porque as mulheres e as crianças estão perdendo tempo olhando as novidades da modernidade. No caso, os bondes. Alguém aí já deve ter andado de bondinho lá no Rio de Janeiro. O bondinho é o bonde pequenininho, um lugar que transporta, né, um sistema de transporte público, né? Transporta muitas pessoas ao mesmo tempo, ok? Então, pessoal, façam as correções, vocês terão tempo para completar. Eu quero no caderno, bonitinho, tá? Que aí a gente vai entrar agorinha ao vivo, ok? Até mais.